tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês mais uma historinha. Essa história aconteceu há alguns séculos atrás. Nasce uma criança na Alemanha e quando criança, os pais tinham uma preocupação muito grande, porque ele já ia fazer 3 anos e ainda não falava. Então, eles ficaram tão preocupados que acabaram até levando ele ao médico. Só que aí, depois dos 3, ele começou a desenvolver e acabou falando. Porém, os pais, pelo fato dele ter demorado muito a falar em relação às crianças da idade dele, os pais acabaram se preocupando e achando que ele tinha algum problema cognitivo. Aos 6 anos de idade, a mãe o matriculou numa escola de música, onde ele desenvolveu um gosto enorme pela música. Na escola, ele não era considerado um aluno bom, mas também não era considerado um aluno ruim. Ele era considerado um aluno razoável, porque ele não se interessava pelas aulas. Nas áreas de exatas, ele estava bem à frente do que o professor ia falar, então ele não se interessava pelas aulas. Já na área de humanas, ele só tirava média. Na 7ª série, um professor até chegou a falar que ele não seria nada na vida. Ele terminou os estudos aos 16 anos e fez o primeiro vestibular. Quando ele fez o primeiro vestibular, ele tirou notas excelentes na área de exatas. Porém, em humanas, ele foi um fracasso e acabou reprovando. No ano seguinte, aos 17 anos, ele fez o seu segundo vestibular. E aí ele tirou nota muito boa em exatas, foi excelente, foi aprovado com êxito por toda a banca. Porém, em humanas ele foi mediano. Foi ali na média, passou raspando. E ele conseguiu entrar na universidade. Em 1900, ele se forma em física. E aí, ele se formou em física, foi tentando um emprego, conseguiu um emprego ganhando bem pouquinho, não era o que ele queria ainda. E logo depois, algum tempo depois, ele conseguiu o emprego que ele sempre desejou, que era uma vaga de professor na universidade. E aí ele estudou muito, fez doutorado, se aperfeiçoou na área de humanas, né? E escreveu artigos que revolucionou a história da física e a história da humanidade. E esse professor até que chegou a ler o primeiro artigo dele que falava sobre a teoria da relatividade, ficou pensativo para saber se realmente era aquele menino que ele falou lá no 7º ano que não ia chegar a lugar nenhum, porque ele não acreditava. Não sei se vocês já sabem de quem eu tô falando, será? Eu estou falando de Albert Einstein, uma das grandes mentes de toda a história da humanidade. Então, ele desenvolveu várias teorias na física, ele escreveu várias frases, né, falando um pouco, visando o futuro. Ele já estava um tempo à frente da sua geração, porque ele já falava de coisas que ia acontecer no futuro que ninguém na época dele acreditava que isso poderia acontecer, né? E ele era uma pessoa extremamente humana, então ele acreditava no amor, ele acreditava na paz, ele acreditava em Deus. E ele tem uma história muito bacana porque ele nasceu numa família pobre e ele nunca foi considerado um gênio pelos seus professores, porém hoje ele é um dos maiores gênios da história da humanidade. E agora eu vou falar algumas frasezinhas deles que ele escreveu para vocês. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ele falava que com a imaginação a pessoa podia ir além, muito longe, né? Que o conhecimento ele era restrito, mas a imaginação a pessoa podia chegar aonde ela quisesse. Então essa era uma das frases de Albert Einstein. Uma outra frase é: duas coisas são infinitas. Vocês sabem quais são elas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Uma é o universo,
A outra é a estupidez humana. Não tente ser bem-sucedido, tente antes ser um homem de valor. O sucesso vem depois. Isso é bem interessante, né, gente? Uma outra frase a gente pode levar, principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo agora, que é um momento de dificuldade, de novas aprendizagens, né? Nesse período que a gente tem que se renovar a cada dia, ao sair de casa, ao chegar em casa, tem que mudar hábitos. E a gente está passando por grandes dificuldades, né? Sem poder ver os amigos, os parentes, sem poder abraçar, sem poder pegar na mão. E Albert Einstein falava assim, que é nas dificuldades que se encontra as oportunidades. Então essas são algumas frases dele e um pouquinho só da história dele, que é linda, é grande, e que vocês possam levar isso, tirar um pouquinho de aprendizado dessa história, que independente do que falem para vocês, que não vai conseguir, que não vai chegar a lugar nenhum, o importante é o que vocês querem, é onde vocês querem chegar, porque eu costumo dizer que eu consigo, eu posso tudo, desde que eu corra atrás. Muitas coisas a gente consegue com mais dificuldades, outra com mais facilidade, porém a gente é capaz de fazer tudo que a gente almejar e correr atrás e lutar, a gente consegue chegar a qualquer lugar. Então, beijos da professora Nalva, até a próxima, fiquem com Deus e assista o próximo vídeo.